Maravilha. Então, agora nós já estamos, professora Maria Lúcia, com a gravação ativada. Eu gostaria, então, em nome da professora Cláudia Lima Marques, diretora da Faculdade de Direito, diretora do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, dos meus colegas, em particular o professor Augusto Jäger Júnior, que é meu colega no programa de pós-graduação e no CDA, em lhe cumprimentar efusivamente, agradecendo muito a sua presença nesse evento, que muito nos honra. Nós vamos lhe fazer uma apresentação do que é o CDA, que patrocina, que organiza esse evento, e aí eu vou apresentar o seu currículo para todos os presentes aqui na forma virtual, e também para aqueles que vão se somar a nós aí no futuro, na internet, já que esse evento fica gravado e ele tem um bom índice depois de visualizações pelo YouTube e assim por diante. Tá bem? Então, quem sabe, professor Augusto, o senhor, por gentileza, apresente a nossa convidada, a professora Maria Lúcia Moritz, o CDA, e aí, num segundo momento, eu faço uma apresentação para os nossos ouvintes do currículo da professora Maria Lúcia, e aí, num terceiro momento, nós damos início às nossas atividades. Lembrando que a professora Maria Lúcia também preparou um material, Heidi, que nós vamos disponibilizar aqui na apresentação, umas tabelas. Eu não sei se a professora chegou a testar mais ou menos o modo de exibição desse material, se tem alguma dúvida antes da gente começar. Não, eu só enviei para ti, achei que poderia daí passar, eu não me A preocupava senhora com quer que eu disponibilize? Pode ser? Claro, eu só vou pescar ele aqui, então, nesse momento. Eu achei que Tranquilo. Poderia ter alguém aí no apoio que poderia passar. Tá. Então, Heidi, quem sabe tu me ajudas aqui nessa questão também. Eu vou te disponibilizar esse material e aí tu vai dando uma olhadinha para ver como é que a gente providencia aqui a exibição. Tudo bem? Ok. Eu te enviei aqui o material da professora Maria Lúcia. Então, professor Augusto, por gentileza, enquanto Muito nós vamos obrigado. preparando o material, nos apresenta o CDA, principalmente para a professora Maria Lúcia. Muito obrigado, meu colega professor Dr. Marcelo Schenck Duque. É uma alegria, mais uma vez, realizarmos uma conferência do CDA conjunta nesse espaço virtual que tem os seus inconvenientes, mas também as suas conveniências, como esta, por exemplo, de podermos deixar gravado e alcançar maior público, mais interessados no futuro. Gostaria de saudar também a professora Maria Lúcia pela sua disponibilidade e oportunidade desse tema, que vem no momento prévio ao desencadeamento oficial de um processo eleitoral, de mais um processo eleitoral no nosso país, quando os partidos estão se organizando para cumprir o requisito legal, que trato desde já como uma questão que não precisaria ser assim, não precisaríamos ter o requisito legal para cumprir, e muitas vezes não é cumprido. Então, fico muito contente em poder participar e agradeço desde já toda a equipe que nos auxiliou, como, por exemplo, a nossa mestranda Heidi, do CDA, na organização deste evento, e também a técnica secretária-geral da Faculdade de Direito, a colega Ades. O CDA, professora Maria Lúcia, é uma oferta que tivemos do Centro Alemão de Apoio à Pesquisa, a principal entidade alemã de financiamento à pesquisa, que muito certamente a senhora já ouviu falar, que é o DAAD. O DAAD, há muitos anos, lançou editais para fomentar centros de pesquisa ao redor do mundo, e até o ano de 2016 só tinha alcançado centros de grandes universidades, mas do hemisfério norte do mundo. Nunca tinha sido financiado um centro no hemisfério sul. E no ano de 16, então, houve o lançamento de um edital aberto universalmente, mas que tinha
certa vontade política de que se localizasse no hemisfério sul. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos um pool de universidades aqui no hemisfério sul, do Brasil, inclusive, com a URGS e a PUC. E outras universidades do centro do país também concorreram. Mas, enfim, as condições que a URGS apresentava com a PUC, uma parceria muito exitosa que fizemos com a PUC, as condições nos permitiram que ganhássemos este financiamento do centro, que foi consolidado, então, no ano de 2017. O que significa exatamente isso? Significa que haveria, né, significava que haveria um financiamento contínuo, expressivo, contínuo, em euros, né, isso sempre chama atenção, mas mais do que ser em euros, a ideia de um financiamento contínuo ao longo dos anos, inicialmente por 5 anos, e depois prorrogável. Nós já estamos no 6º, eu diria, que veio sendo prorrogado porque a pandemia ensejou uma prorrogação, e agora sim, efetivamente, estamos então enfrentando o processo avaliativo de prorrogação com vistas a mais 5 anos desse evento, desse centro. E as nossas atividades de pesquisa, extensão e ensino, professora Maria Lúcia, decorrem deste projeto, né? Todos envolvendo globalização, sustentabilidade e outras questões. E formamos na Faculdade de Direito da URGS um mestrado, uma linha dentro do mestrado em Direito, uma linha CDA, vamos dizer assim, que tem como ênfase os estudos europeus e alemães, linha da qual a colega Heidi é também aluna, né? E para fora desse mestrado, são 70 professores de programas de pós-graduação na URGS que, através de projetos, concorrem a editais internos, então, do CDA, para viagens, missões de pesquisa, livros, traduções de questões tudo envolvendo a Alemanha, especialmente, mas também podendo ser Europa em geral, temas europeus, né? Eu, por exemplo, tenho um aluno no tema da migração europeia e a crise agora com a Ucrânia. E afora, então, essas atividades de ensino substanciadas no mestrado da Faculdade de Direito e em outras atividades de outros 19 programas de pós-graduação da URGS, existe uma atividade intensa de pesquisa. Todos nós pesquisamos para um projeto geral. E nessa oportunidade, por exemplo, estamos contando com a senhora para uma das mais exitosas atividades de extensão, que é através dos recursos do Centro Tecnológicos e de sites de disponibilização deste material, promovermos esta palestra com a senhora sobre esse tema tão instigante. Então, eu, em nome da direção do Centro, da professora Cláudia Lima Marques, que está numa atividade em Portugal, por isso o fuso horário dificulta um pouco a participação dela, e também do nosso vice-diretor, que é o professor Drayton Gonzaga, que é o decano da Faculdade de Humanidades da PUC, gostaria de externar os nossos agradecimentos e desejar à senhora e a todo o público ouvinte, nossos alunos de mestrado, que eu vejo aqui, do doutorado, também um excelente evento. Ok, professor Augusto, muito obrigado pela sua apresentação, muito elucidativa. E de modo que agora eu passaria a apresentação do currículo da nossa convidada, professora Maria Lúcia Moritz, para que todos possam conhecê-la um pouco melhor. A professora Maria Lúcia, ela é mestre e doutora em ciência política pela nossa universidade, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente ela é professora associada no departamento e no programa de pós-graduação em ciência política aqui da URGS. Ela tem uma longa trajetória de pesquisa, daí o motivo pelo qual nós a convidamos nessa oportunidade, sobre a temática de gênero e representação política, que é, diga-se de passagem, o assunto desta abordagem.
Ela possui uma série de publicações nessa temática, cito apenas algumas, como Autonomia dos Corpos, onde ela debateu a questão do aborto no Supremo Tribunal Federal no ano de 2018. Ela também tem obras relacionadas a uma análise da lei de cotas, um panorama após 25 anos sobre a implementação das cotas, né, digamos, no Brasil, inclusive no que tange à eleição de vereadoras mulheres, né, no sistema político municipal. Ela tem uma obra também publicada que se chama Cruzando Fronteiras e Tecendo Redes, onde ela discorre sobre formas de acolhimento às mulheres migrantes em condição de refúgio em Porto Alegre. Ela também escreve sobre a questão que envolve o feminismo no contexto da pandemia, uma obra muito recente, do ano de 2022, em pesquisa realizada também com assuntos relativos ao Uruguai. Tá? E, atualmente, ela coordena o projeto de extensão que se chama Cruzando Fronteiras, Gênero e Migração na América Latina. Então, todos nós podemos perceber que a professora Maria Lúcia Moritz se dedica há muito tempo a essa questão da igualdade de gênero, da representação das mulheres na política, de modo que a sua participação nesse evento, professora Maria Lúcia, é muito importante para que possamos elucidar a nós, e sobretudo aos nossos estudantes, que vão assistir, seja ao vivo ou no futuro, essa questão que nos preocupa muito, que é o desenvolvimento da democracia a partir de uma política de inclusão que favoreça a participação feminina na política, dentro do que uma verdadeira democracia sempre tem que se prestar. Então, agradecendo imensamente, mais uma vez, a sua disponibilidade em prestar para nós os seus conhecimentos nessa oportunidade, eu lhe saúdo e lhe passo a palavra. Estamos todos muito ansiosos em lhe ouvir. A senhora está com a palavra, professora Maria Lúcia. Obrigada, saúdo os meus colegas e também professores Marcelo e professor Augusto. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando e falando sobre esse tema que é tão importante, né? E quando falamos de democracia, temos que falar no ponto de vista de uma democracia substantiva, que amplie, né, e que incorpore, que inclua, e não seja uma democracia excludente, que isso não combina com definição de democracia, né? Aos que estão aqui na sala virtual e aos que também vão nos ouvir posteriormente, é uma alegria estar aqui, poder compartilhar sobre esse tema. A 9ª conferência do CDA, em 2022, é uma alegria, enquanto professora do departamento e do PPG em Ciência Política. Eu gostaria eu tenho que abrir aqui meu texto, estou com a tela toda tomando conta aqui, onde é que está. Preciso localizar meu texto aqui, que eu fiz um esqueminha, para não me perder nem me estender aqui. Eu quero falar, nesse esquema que eu montei, abordando um pouco, né, situando o Brasil em termos de percentuais de representação, e também falar na política de cotas, mencionar as razões da subrepresentação política das mulheres, né, especialmente no caso brasileiro, e também falar um pouco sobre o nosso cenário, né, de eleitoral agora em 2022, onde os partidos estão desenhando a sua participação e também definindo as candidaturas a partir da regra de 30% para um dos sexos e no máximo 70% para outro gênero, né? Só deixa eu localizar aqui a minha tela não está... Desculpe aqui a gravação, mas não estou conseguindo localizar o esquema que eu montei. Eu estou com a minha tela... Não consigo abrir o meu... Ah, tá. Agora sim. Bom, vamos lá. O que eu preparei, então, como eu disse, né? Falar sobre a lei de cotas, mencionar... em relação a outros casos, as razões da subrepresentação, falar um pouco no perfil dessas mulheres que são eleitas no Brasil e encaminhar para uma breve conclusão, então. Em relação, então, à presença da mulher na política institucional, o que a gente constata? Que ela é bastante tímida
E claro que ela varia, em alguns países é mais, em outros países menos. Nas últimas décadas, o que a gente constata, né? Que houve avanços e as mulheres conquistaram direitos, ampliaram sua inserção no mercado de trabalho, mas do ponto de vista da representação política, ela continua subrepresentada, especialmente no caso brasileiro. Então, nós temos este grupo social que ainda nós não podemos dizer que está plenamente contemplado com a inclusão na participação política. Portanto, a sua condição de plena cidadania não foi atingida, à medida que ela passa pela presença no campo político e, mais especialmente, pela presença como representantes eleitas. Apesar dos esforços empreendidos pelo reconhecimento político das mulheres e sua representação, ela, de fato, ainda não se efetivou. A prova disso é que, no Brasil, o Brasil, né, se encontra na 142ª posição no ranking mundial em participação de mulheres no parlamento. Esse é um levantamento feito pela União Interparlamentar, que é um órgão da ONU, em que esse levantamento é feito em 188 nações. E o Brasil está ocupando a 142ª posição. Nesse momento, nós temos apenas 15% das vagas na Câmara dos Deputados ocupadas por mulheres e 12% no Senado Federal. Então, esse pífio desempenho brasileiro só o coloca à frente do Paraguai, se compararmos com outros países sul-americanos. Se compararmos com o continente latino-americano, nós estamos à frente apenas do Haiti e de Belize. Aqui, olhando para os nossos países vizinhos, nós temos a Argentina, então, comparando num outro extremo, né? Nós temos a Argentina com mais de 40% dos assentos do Congresso ocupado por mulheres, e o Chile, nós temos um exemplo paradigmático, porque o Chile até 6 anos atrás não tinha lei de cotas. E o seu desempenho, em que pese não tivesse lei de cotas, era muito parecido com o Brasil, era um pouco melhor, inclusive, enquanto o Brasil estava com nem 10%, o Chile já tinha 14% de representação de mulheres sem lei de cotas. Então, era um caso semelhante percentualmente, mas sem ter a lei de cotas. E o Chile teve, então, essa mudança, né, de adotar a lei de cotas lá em 2015, e em 2021, ou seja, no ano passado, elegeu 81 mulheres para a Assembleia Constituinte. O que aconteceu? Mesmo elegendo 81 mulheres para a Assembleia Constituinte, algumas mulheres tiveram que ceder lugar para deputados homens para seguir a regra da igualdade de gênero. Tinha sido eleito 81 mulheres e 74 homens. E como o parlamento tem 155 vagas, teria que ter, né, essa paridade. Então, algumas mulheres cederam suas vagas para que os homens tomassem assento, né? Quem é pioneira na adoção de lei de cotas é a Argentina, que lá em 91 adotou, e no Brasil em 95. Pensando, né, então, que as relações de gênero no campo político elas são marcadas pela desigualdade e pela assimetria de poder, essa desvantagem das mulheres vai associá-las a uma minoria, onde elas estão subrepresentadas tanto no poder executivo como no legislativo. Frente a essa situação, então, de desigualdade política das mulheres, ações afirmativas têm sido adotadas e elas são fruto da pressão e da reivindicação dos movimentos feministas e de mulheres em diversos países. A lei de cotas, então, é fruto destas reivindicações e busca reverter a histórica desvantagem deste grupo no campo da representação parlamentar. O sistema de cotas, ele é um recurso legal que objetiva impedir ou reduzir a desigualdade de gênero na representação política, que é o caso que nós estamos falando, tem caráter transitório, e que ele incide sobre uma situação injusta até que ela seja corrigida, extinguindo-se após período determinado ou ao cumprir a meta estipulada. Porém, a medida não elimina a necessidade de outras ações afirmativas em outras instituições, né? Como o caso de partidos, sindicatos, com o objetivo de corrigir o desequilíbrio da participação entre os gêneros.
A adoção das cotas tende a criar condições mais favoráveis ao atendimento de outras reivindicações que venham a afastar os vários obstáculos enfrentados pelas mulheres cotidianamente. É bom se destacar que só a adoção de cotas, ela não é suficiente para se eleger mais mulheres, mas ela é uma medida importante e necessária para que se consiga ultrapassar esses obstáculos que as mulheres enfrentam na disputa por um mandato eleitoral. Então, como eu já disse, né, o primeiro país na América Latina a adotar as cotas foi a Argentina, uma reforma eleitoral que eles fizeram lá em 91, e nesse novo Código Eleitoral foi estabelecido que as listas partidárias não poderiam incluir mais de 70% do mesmo sexo, alternando-se homem e mulher nessa lista. A Argentina tem um sistema que os partidos, né, oferecem uma lista partidária organizada, a gente chama de lista fechada, com os nomes para que seja sufragado naquela ordem que o partido determinou. E então, lá em 91, foi adotado o sistema de que essa lista partidária teria alternadamente o nome de homem e de mulheres. Por que o legislador fez isso? Porque poderia haver perfeitamente uma burla a essa regra, colocando nomes de mulheres, por exemplo, só ao final da lista. O que isso ia levar? Não ia ajudar a ter mais mulheres eleitas, né? Porque dificilmente o partido faz tantas vagas de A a Z para colocar, né, a mulheres eleitas se não tivessem bem posicionadas na lista apresentada. Então, o legislador estava com essa predisposição, né, a que as cotas fossem bem-sucedidas. Primeiramente, apenas para a deputância, que tinha a possibilidade da lei de cotas, e depois ela passou a ser aplicada também para o cargo de senador. Então, em 2001, ela foi adotada e estendida para cargo de senador. E na Argentina, então, se saiu de 5% de vagas na última eleição pré-cotas para 40%, mais de 40% das vagas em 2019. Então, é um aumento bastante significativo nesse período, né? Ele se revela com um impacto muito positivo na bancada feminina e que vai se consolidando eleição a eleição. Depois, então, do caso argentino, nós temos na sequência Brasil, Bolívia, Peru e Equador adotando o sistema de cotas como lei nacional. O caso do Brasil, ele é um pouco diferente dos demais países, porque é adotado uma lei eleitoral, né? As cotas estão previstas pela legislação eleitoral. Essa discussão sobre as ações afirmativas, ela é relativamente recente no Brasil, recente porque ela tem um pouco mais de 30 anos, né? Então, em termos históricos, é muito pouco. Então, no início dos anos 90, o Partido dos Trabalhadores implantou a cota mínima de 30% de mulheres em todas as instâncias de direção do partido. Isso depois evoluiu e hoje tem é paritário, né, a ocupação dessas instâncias. Também em 93, a CUT estabeleceu a cota mínima de participação feminina na sua direção. Então, lá no início dos anos 90, nós tivemos essa movimentação em termos de ações afirmativas. O Brasil, como eu já disse, né, adotou, alterando a sua legislação eleitoral, e isso foi decorrência da aprovação de uma emenda lá em 1995 pelo Congresso Nacional, em que foi proposta pela então deputada do PT, Marta Suplicy, e que definia que 20% das vagas de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidas por candidaturas de mulheres, que era a conhecida Lei 9.100. Essa regra, ela vigorou e foi implementada nas eleições municipais de 96, e logo depois, em 97, uma nova lei eleitoral é aprovada e que vai ampliar de 20% para 30% das vagas partidárias para um sexo e, no máximo, 70% para o outro sexo. Nós tivemos uma regra, um índice, digamos, de transição, que foi na eleição de 98 aplicar 25%, até que, em 2000, se adotou, então, o índice de 30%. Bom, isso, e aí sim a tabela 1, se puder colocar, nós temos uma evolução, então, ali nessa tabela 1, pode passar a próxima tela? Isso.
Aqui em cima está só o que foi de 34 até 94, o número de mulheres que nós tivemos na Câmara dos Deputados. Então, podemos ver que é irrisório, né? Até que 94 é o último ano que a gente tem eleição sem a aplicação das cotas, e em 98 nós começamos, então, a aplicação das cotas, e a gente tem, então, um índice de 5,6, que muito lentamente nós chegamos, em 2018, a 15%. Então, passados 25 anos, né, nós temos apenas uma ampliação de 5,6% para 15%, que é um caminho muito lento, né? E o impacto da adoção da lei de cotas é bastante tímido nessas 2 décadas e meia. Então, esse índice coloca o Brasil entre os piores de presença de mulheres no parlamento na América Latina. Nós sabemos, né, como eu já tinha mencionado, que a eficácia das ações afirmativas ela é bastante variada e nem sempre produz um resultado positivo imediatamente após a sua vigência. Então, alguns países é mais célere esse processo e outros vai mais lentamente. Em alguns casos, nós temos um período de crescimento que ele se dá logo depois da implementação das cotas e depois ele segue uma fase de estabilização, que é o caso da Bélgica, por exemplo. O sucesso da Argentina, ele pode ser atribuído em parte ao sistema eleitoral vigente, né, que é o sistema de lista partidária fechada, que é um facilitador do processo, com a regra da alternância no ordenamento da lista. Se não fosse isso, esse sucesso não seria tão sucesso assim. No caso brasileiro, o que a gente viu? Os nossos congressistas, ao aprovar a lei de cotas, não introduziram nenhum mecanismo que facilitasse a aplicação da nova legislação. Então, se o partido, lá em 96, né, que foi a eleição municipal, não cumprisse com as cotas, não cumprisse com a regra, nenhuma sanção ele iria sofrer, né? Isso significa que os partidos não precisaram se esforçar, né, para que a lei fosse implementada, como hoje também não se esforçam muito, mas lá menos ainda, porque nenhuma sanção e nada estava previsto acontecer caso eles não cumprissem essa índice de 20%. Então, o cenário que a gente viu foi de persistir a subrepresentação política das mulheres, mesmo nós já tendo alterado a legislação, nós ainda, né, até 2009, nenhum partido, ou a grande maioria dos partidos, não conseguiu cumprir o percentual mínimo determinado pela lei. E frente a esse cenário, então, novamente, as organizações feministas e de mulheres voltaram a se mobilizar e em 2009, então, pressionaram para uma nova alteração na legislação eleitoral, que de fato aconteceu, introduzindo algumas mudanças, que foi a Lei 12.034, onde garantia às mulheres 5% do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação feminina, presença de, no mínimo, 30% de mulheres nas listas eleitorais dos partidos e a reserva de 10% do tempo de propaganda eleitoral às candidatas. Essa previsão aqui da nova legislação de 2009, de 30%, passou a ter a efetiva reserva de vagas e a proporcionalidade. Se não cumprir, né, se entende que 30% é para as mulheres, mas não é o que a lei diz explicitamente, é 30% para um no mínimo e no máximo para outro 70% para outro sexo, mas se entende pela leitura que a nossa sociedade faz, que esses 30% são das mulheres, porque é o grupo que geralmente está alijado, né, da participação do espaço público e, portanto, esses 30% seriam das mulheres. Mas o partido que não cumprir, né, essa regra dos 30%, vai ter que obedecer essa proporcionalidade de 70 a 30 e aí derrubar candidaturas de homens para manter a proporcionalidade de 70 a 30. Então, os partidos estão mais forçados, né, a procurar se esforçar para
realmente ter candidaturas de mulheres. Bom, então, em que pese, né, ter havido uma maior oferta de candidaturas femininas por força da lei, ainda assim a gente não tem essa garantia de eleger mais mulheres. Então, esse é um gap, né, e um esforço que tem que se fazer para eleger mais mulheres, não só disponibilizar mais candidatas, como eleger mais mulheres. Então, esse é o esforço e o desafio que se coloca e que, do meu ponto de vista, os partidos têm um grande papel a desempenhar, mas que, infelizmente, não tem sido exemplar esse seu comportamento. A eficácia das cotas, então, ela depende de vários fatores, tanto institucionais como extra-institucionais, e aí nós temos, no ponto de vista institucional, né, o sistema eleitoral, o regramento, ou seja, como é que a lei foi escrita, o que ela prevê, a organização interna dos partidos, a organização dos movimentos e dos atores sociais, se tem maior ou menor capacidade de pressão, entre outros aspectos. Então, a lei de cotas ela é apenas o primeiro passo e ela sozinha não consegue reverter o histórico problema de subrepresentação política das mulheres. Em relação às razões da subrepresentação, então, que a gente tem que se perguntar, né? Por que estamos assim nesse cenário de subrepresentação? Então, várias pesquisadoras têm se dedicado a entender as razões da baixa representação das mulheres. Algumas respostas, né, já foram obtidas, e temos dois consensos identificados. Um que aponta, né, que as razões da subrepresentação feminina são multifatoriais, e o outro que indica que a adoção das cotas como um caminho para a superação, mas não, mesmo sendo necessário, não é suficiente. Quanto aos aspectos não institucionais, né, existe uma conjugação de fatores que são inibidores às mulheres. Então, entre eles se tem o caráter patriarcal subjacente às instituições políticas, os padrões culturais e de socialização que constroem o político como um espaço masculino e que inibem o surgimento da ambição política entre as mulheres. Então, nós temos constrangimentos estruturais à participação política das mulheres, que, via de regra, são menos acesso aos recursos econômicos e menos tempo livre do que os homens para se dedicar a uma atividade pública, né? E esses dois recursos, eles são fundamentais para aqueles que entram em uma disputa eleitoral. Porém, as mulheres já chegam nessa disputa em desvantagem e, frente a isso, as suas chances de vitória são reduzidas. Então, além de dinheiro, né, e tempo livre, redes de contato também é outro aspecto importante, um recurso importante para participar da política e disputar cargos eletivos. A possibilidade das mulheres de construir uma rede de contato depende da sua inserção no mundo do trabalho e do seu ativismo social, tanto em movimentos sindicais como associações comunitárias. Só que muitas vezes as mulheres estão mais afastadas dessas atividades e elas têm mais dificuldade em construir essas redes, o que faz com que elas, né, de novo, estejam em desvantagem ao enfrentar uma disputa eleitoral. Quais são os aspectos quais são as portas de entrada, né, que as mulheres acessam para o campo da política eleitoral? Foram identificadas 3 portas de entrada. Seria a herança familiar, a militância ou ativismo, ou ainda as outsiders. O que é a herança familiar? São aquelas mulheres que a gente chama de herdeiras políticas, que entram na política institucional pelas mãos de seus pais ou maridos e se beneficiam eleitoralmente dessa relação de parentesco. É bom que se destaque que mesmo que as mulheres, né, tenham essa porta de acesso, essa não é uma exclusividade das mulheres. Também os homens, existem os herdeiros políticos, com muita frequência, que acessam a política desta forma, usando do parentesco, né? E o parentesco é uma forma de atalho
que homens e mulheres têm para ser bem-sucedidos em disputas eleitorais. Porém, as mulheres, em função dessa sua menor condição, né, de estar no espaço público, de construir redes, de ter tempo livre, têm no parentesco e na herança política uma porta de acesso e um atalho para se eleger. No caso das herdeiras, elas estão mais presentes no campo ideológico dos partidos de centro-direita. A outra porta de acesso é a militância e o ativismo, né? São as mulheres que se lançam à disputa eleitoral com seu próprio capital político, em função, né, de atuarem e terem militância em movimentos sociais, em movimentos sindicais, em movimentos estudantis, enfim, diversas formas de ativismo social, e elas, então, já acumulam um capital político que elas convertem para a disputa eleitoral, e elas estão mais vinculadas aos partidos de esquerda. E as chamadas outsiders, né, são essas mulheres que se elegem a partir de bandeiras específicas, ou elas vêm do mundo das celebridades, como, por exemplo, estou aqui chamando o mundo da celebridade, mas comunicadoras, radialistas, esportistas, atrizes. Então, elas vêm, né, desse mundo das celebridades, ou também, né, com bandeiras específicas, e aí, por exemplo, entre essas bandeiras tem do combate à violência urbana, sendo porta-vozes de portadores de necessidades especiais. E temos visto, nas duas últimas eleições, um crescimento substancioso das mulheres oriundas do campo religioso, especialmente as ligadas às igrejas neopentecostais, onde são mulheres com forte atuação nas suas igrejas, como pastoras e bispas, ou que os seus maridos desempenham um papel de líder religioso. Então, essas são as portas de acesso que as mulheres se constatou, né, como as mulheres entram no campo da representação política. As mulheres, então, falando um pouco do perfil dessas mulheres, né, que chegam à Câmara dos Deputados, elas, em sua maioria, elas não são novatas na política representativa, em que pese em 2018 esse índice tem aumentado bastante. E frente ao complexo sistema de votação vigente no Brasil, nos permite afirmar que uma grande parte do eleitorado brasileiro não tem resistência em votar em mulher, que seria uma pergunta que a gente poderia se fazer, né? O eleitorado não vota em mulher, sim, homens e mulheres votam em mulheres, né? Se a gente pensar, as mulheres não se elegem só com o voto das mulheres, mas homens e mulheres votam em mulheres, então não tem uma resistência em relação a isso. No caso do legislativo, o que a gente tem? Né? É que ocorre uma concentração de voto em algumas candidatas, o que acaba por excluir do processo a grande massa de candidaturas femininas. Até porque, muitas vezes, nesse percentual aí dos 30% que os partidos têm a obrigação de apresentar, muitas mulheres são incluídas na lista sem competitividade, né? São mulheres que estão ali apenas para cumprir a cota e o índice que os partidos e as coligações têm que, agora não mais coligações, têm que fechar os 30%. Então, são mulheres que não são nomes competitivos, né? E isso vai refletir na sua condição de ser eleita e de ultrapassar o filtro das urnas, né? Então, essa baixa competitividade de candidaturas das mulheres é um problema para elas, para a grande maioria delas, ter sucesso, né? Então, a não eleição de mais mulheres não está atrelada à resistência do eleitorado, mas as suas razões devem ser buscadas em outras áreas, como, além dos nomes pouco competitivos, né, a estrutura política eleitoral, que acaba levando as mulheres a enfrentar mais obstáculos do que os homens. Em relação às variáveis sociodemográficas, acho que pode passar a outra tela, por favor? Tá, pode deixar nessa aí que eu vou
também mencionar. Bom, nessas variáveis, né, sociodemográficas das deputadas federais brasileiras, é mais referente à eleição de 2006, 2010, 2014 e 2018, tá? Elas são, na sua grande maioria, casadas, possuem entre 45 e 59 anos, e depois eu vou retomar essa questão da idade, e têm uma escolaridade elevada. E são profissionais ligadas às áreas da saúde e educação. Portanto, frente a essa faixa etária de 45 a 59 anos, são mulheres maduras que estão atuando na esfera da representação federal, indicando que elas conquistam um assento no Congresso a partir de uma longa trajetória na vida política. Na última eleição de 2018, nós tivemos uma pequena mudança tomando o ano de 2018 em específico, né? Uma pequena mudança em mais jovens entrando, mas ainda assim não foi o suficiente para mudar esse perfil de mulher madura que chega, né, com o primeiro mandato na Câmara dos Deputados, porque essas mulheres que chegam lá são mulheres com uma trajetória onde já têm experiência como vereadoras ou como prefeitas, e depois vão para deputadas estaduais e passam também pela experiência de secretárias de Estado ou secretárias municipais e vão agregando capital político para então conseguirem se eleger para a Câmara Federal. Então, essas mulheres, elas têm uma carreira política mais consolidada, em vista de terem ocupado outros cargos eletivos ou junto à administração pública, né, onde se vê a deputada estadual, federal, prefeitas entre os cargos eletivos e os não eletivos, esses de secretária estadual ou municipal. Então, pode-se afirmar que são mulheres que iniciam suas carreiras na esfera local e daí progridem na carreira política, acumulando maior experiência no poder legislativo. Aqui nós temos as 10 bancadas, né? Talvez não esteja muito claro pelas cores escolhidas, entre 98 e 2018, que elegeram mulheres nesses 20 anos, e a gente tem destaque aqui para 2018, né, o PT e o PSL, e também o PP, né? Então, são os partidos que elegeram mais mulheres e formaram maiores bancadas. Mesmo assim, numericamente, não é tão significativo, e a gente vê outros partidos aqui ao longo do tempo, ó, com poucas representantes. Então, as mulheres acabam se dispersando, né? Agora nós temos 77, são 15%, mas elas estão dispersas, né, entre os vários partidos. Não tem uma concentração, né, de grandes bancadas dentro de cada partido. Sempre uma bancada numericamente pouco significativa, né? Então, também gostaria de mencionar que não é suficiente, que pese queiramos mais mulheres na política, né? Não é suficiente só a questão da presença, né? De termos mais mulheres. É importante também elegermos mais mulheres comprometidas com a agenda das mulheres e da ampliação dos seus direitos. Então, o que a teórica política Anne Phillips fala da política de presença e da política de ideias. Então, nós precisamos ter mais mulheres, portanto, a política de ideias, que são mulheres comprometidas com o avanço dos direitos das mulheres. Nós não precisamos eleger mais mulheres que venham a se aliar para retroceder, né, nos direitos das mulheres e nos tirar direitos ou bloquear avanços nos nossos direitos. Então, essa é uma questão importante de se destacar, especialmente que nós estamos em ano eleitoral, né? E os partidos nos oferecem esse cardápio de candidatos e candidatas, que mulheres nós vamos escolher. É fundamental que ter a preocupação de escolher mulheres comprometidas, efetivamente, com as nossas causas. Então, é importante no ano eleitoral fazer esse destaque. E a próxima tela, por favor. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver as regiões
do Brasil, né, com o número de deputados que elegem. E aí nós temos a região centro-oeste, sempre com um pouco mais de voto, e dá um pico aqui de 2014 para 2018. A região norte também tem lá em 2006 um pico, depois dá uma diminuída e volta a ter um crescimento e se estabiliza, tamanho da bancada das mulheres. A região sul, ela tem alguns picos, 2002, depois decai, e depois lá em 2018 tem uma melhoria nessa representação das mulheres. E em azul aqui no Nordeste também, melhor que a região sul, sempre com maior representação, depois tem uma pequena queda e volta a subir em 2014. Então, a gente vê que regionalmente, né, nós também temos um desempenho distinto, não só do ponto de vista partidário, mas regionalmente nós também temos diferenças em relação à eleição de mulheres na Câmara dos Deputados. Não sei se falei muito depressa, mas era isso que eu gostaria de apresentar e compartilhar com vocês, e estou aberta a esclarecer qualquer dúvida que porventura venha a surgir. E gostaria de complementar, e já encerrar a minha fala, que esses dados todos são extraídos do próprio site da Câmara dos Deputados, do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e eles fazem parte de um banco de dados de um dos meus projetos de pesquisa. Esse especificamente se chama Protagonismo Político das Mulheres na América do Sul. Era isso, obrigada. Nós que agradecemos, professora Maria Lúcia, pela sua muito interessante exposição, muito interessante mesmo, uma riqueza de dados e muito bem pontuada, de modo que nós temos, com certeza, muitos motivos para refletir por que a democracia brasileira ainda impacta, e muito, na questão da inclusão feminina na política. E de forma a iniciar um debate com a senhora, antes de passar a palavra aos meus colegas, aos nossos alunos, eu lhe faria a seguinte provocação. Dados do IBGE mostram que aproximadamente 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, em números absolutos, obviamente. Ou seja, uma pequena vantagem numérica, digamos assim, em relação ao eleitorado masculino. Não obstante, professora, a diferença de representação política, como a senhora bem demonstrou com esses dados, é absolutamente desproporcional, digamos assim, à existência de eleitoras mulheres e eleitores homens. 52% de eleitoras mulheres e praticamente 15% de representação, para ficarmos num número médio, nas casas legislativas. Esses motivos que a senhora elenca, né, uma pesquisa profunda que visam a explicar por que de uma subrepresentação, até que ponto eles ajudam realmente, professora, a explicar esta grande diferença? E por que eu lhe pergunto isso? Porque, teoricamente, se as mulheres tendessem a votar mais em mulheres, em candidatas femininas, não haveria por que ter uma subrepresentação tão desproporcional como temos, 15% nas casas legislativas. Então, será que realmente nós não estamos desconsiderando outros fatores, além desses que as pesquisadoras mostram, que a senhora bem revelou, e que, por certo, contribuem, mas será que em algum momento nós não estamos deixando de olhar para outros pontos, de modo a perceber que essa diferença é muito gritante quando considerarmos a porcentagem de eleitores homens e mulheres? Sem dúvida que os aspectos que eu estou trazendo, que são reflexões de outras pesquisadoras também, né, nos coloca esse questionamento que a gente não pode olhar só para o institucional, né? Não são só as regras, só o sistema partidário, só o sistema eleitoral, em que pese eu acho que os partidos no Brasil são grandemente responsáveis, né, pelas mulheres não estarem mais
mais presente no parlamento, e pensar também nesses extra-institucionais, né? Nós temos uma sociedade que ela é hierarquizada do ponto de vista da heteronormatividade, né? Onde o que é masculino é mais valorizado. Nós temos a dia de espaço público, espaço privado ou espaço doméstico, né? Espaço público, onde as mulheres, né, ficaram restritas a serem envolvidas com as tarefas domésticas, e o espaço público de domínio masculino. Então, os homens, né, se movimentam com muita familiaridade nesse ambiente, e as mulheres chegaram nele tardiamente. Então, se apropriar, né, desse espaço onde tem muita diversidade para ser lidada e onde constantemente as mulheres escutam, né, que esse não é o seu lugar, que elas não deveriam estar ali, né? Nós temos inúmeros relatos de deputadas e detentoras de mandato que, em reuniões parlamentares da sua bancada ou mesmo em plenário, sendo desrespeitadas, né, lhe sendo dito e lhe sendo sinalizado que ali não era o seu lugar, que ela não deveria estar ali, em que pese ela ter passado pelas urnas, pelo crivo das urnas, e muitas vezes obtido muito mais votação que muitos homens que estão ali lhe desdenhando, né, e sendo desrespeitosos e convivendo com violência política de gênero. Então, sem dúvida, nós temos muito o que refletir e temos muito que avançar, né, para reverter essa situação, onde na eleição no pleito de 2016, nós tivemos uma campanha muito violenta, com misoginia, e isso a gente vê também em outros países, né? Quando Cristina Kirchner disputou a presidência, ou mesmo como vice-candidata, também foi motivo, né, de violência de gênero. Então, é uma situação que tudo que é associado ao feminino é desvalorizado, e o que é associado ao masculino tem essa valorização, porque nós temos uma sociedade hierarquizada em termos de gênero, né, onde a heteronormatividade é o que predomina. Ou seja, o ambiente político, sem dúvida, ainda é muito hostil às mulheres. Essa que é a verdade. Tá? Então, eu acho que isso também contribui, esse caráter de hostilidade que a arena política ainda representa digamos, ao gênero feminino. Perfeito. Tanto que algumas mulheres se candidatam e se elegem para um mandato, e às vezes não querem se dispor a se recandidatar, porque passaram por tanta adversidade e foi uma experiência tão negativa do ponto de vista de desrespeito, que preferem sair da política. Exato, exato. Uma outra questão que eu queria compartilhar com a senhora é que talvez um dos meios mais efetivos para melhorar essa situação de déficit de representação feminina ainda se insere em investimentos na chamada democracia intrapartidária. Ou seja, isso tem que começar, no meu sentir, pelos próprios partidos políticos, sobretudo por meio de mecanismos que obriguem os partidos a proporcionarem um maior espaço de participação feminina nos respectivos órgãos partidários, como as comissões executivas, os diretórios municipais, estaduais e, logicamente, os nacionais. Nesse aspecto, eu lembro que, recentemente, uns anos atrás, nós tivemos uma decisão muito positiva do Tribunal Superior Eleitoral, que, em resposta a uma consulta, determinou que a regra de reserva de gênero, antes mesmo da inovação da Emenda Constitucional 117 desse ano de 2022, ou seja, a regra de reserva de gênero de 30%, que a senhora referiu na sua exposição, deve também ser aplicada na constituição dos órgãos partidários. Então, esse me parece que é um grande entrave a ser superado. Enquanto os partidos não abrirem as suas portas efetivamente às mulheres,
nos órgãos partidários, ou seja, nos órgãos diretivos, poucos avanços nós teremos, porque daí sempre se haverá, professora, uma manobra que vai destinar menos recursos para as mulheres, vão colocá-las sempre numa posição de desvantagem na disputa política e assim por diante. E eu digo isso porque, do modo ao menos como eu tento estudar esse fenômeno político, eu acho que o Brasil ainda discute muito pouco a questão da democracia intrapartidária. Tanto é verdade que sempre quando a gente fala em democracia, a gente volta os olhos à participação da população, do processo. Mas a gente não se dá conta de que se os partidos estão fechados do ponto de vista de uma participação mais plural, pouco se avança no resultado posterior, que é uma eleição mais democrática. E isso vale, logicamente, não só para a inclusão feminina, mas também para a inclusão e a igualdade de chances das chamadas novas lideranças. Não é por menos que os grandes caciques da política brasileira, quase todos homens, diga-se de passagem, se perpetuam eleição após eleição, porque são justamente aqueles que detêm o domínio e o comando partidários, acesso mais privilegiado aos fundos eleitorais, aos fundos partidários e assim por diante. De modo que talvez seja muito importante que sempre que fizermos o debate de inclusão feminina, de inclusão de minorias, enfim, de todas essas minorias também que são subrepresentadas, a gente tenha que investir mais em mecanismos de democracia intrapartidária. Sem dúvida que o democracia interna nos partidos, a gente não é uma prática, não é muito usual, né? Nós não vemos muito esse debate nem essa prática. E os partidos, eles refletem a sociedade em geral, né? Então, se é uma sociedade com relações patriarcais, isso vai estar refletido também nos partidos, porque são atores que estão inseridos nessa sociedade e que também seguem essa mesma heteronormatividade, né? Então, os partidos, e por isso que eu tinha mencionado já anteriormente, os partidos têm que fazer esse dever de casa, e esse dever de casa passa, né, por uma real incorporação, inclusão e abrir espaço para as mulheres atuarem, não só, né, como militantes e filiadas, mas ocupando cargos diretivos. As mulheres precisam estar nesses postos de comando e de liderança para fazer a diferença, né? Para que realmente essa lógica patriarcal ela se subverta, né? Não só as mulheres, como os outros grupos minoritários, né? Se a gente pensar em termos raciais, né? Em termos de classe, também onde estão os negros e negras, né? Não estão dentro dos partidos e, portanto, não estarão também dentro do Congresso brasileiro ou das outras instâncias legislativas, né? Então, os partidos têm que fazer esse esforço mesmo, e aí a gente pensa, bom, mas os partidos, quando fazem suas reuniões, eles fazem reuniões à noite, como é que as mulheres vão participar dessas reuniões à noite? Ou quem vai ficar com os filhos? Quem fica com as crianças? Os homens, quando fazem campanha, ou quando eles se lançam, né, na militância partidária, eles estão absolutamente livres para fazerem isso, né? Eles estão descompromissados de qualquer outra tarefa, a não ser se dedicar a fazer uma campanha, ou a se dedicar a atuar no partido. As mulheres, elas agregam mais uma atividade, porque elas já estão envolvidas com toda a questão do cuidado e do ambiente doméstico, elas fazem supermercado, elas levam e buscam a criança da escola, elas têm que levar ao médico, trabalho. Então, é uma sobrecarga que essas mulheres têm, onde elas acrescentam, né, mais uma atividade e que é muito desgastante, ele exige muito. Então, essas relações na sociedade, né, tem que mudar para que também internamente nos partidos isso se veja refletido, porque não é possível as mulheres irem à noite para uma reunião partidária ou final de semana, desde que os partidos tenham uma recreação ou tenham um espaço que as crianças poderão ser levadas e distraídas, né, ter uma ocupação, enquanto as mães e os pais poderão debater com tranquilidade questões políticas, mas não é o que a gente vê. Perfeito, muito bem observado, de modo que não adianta só nos focarmos na presença de mulheres ou outras minorias no partido,
mas sim numa presença que seja efetiva. Eu gostei muito da sua referência ao pensamento da política de presença, que não é só uma questão figurativa. E aí eu lembro de lhe colocar uma outra questão que nos atormenta bastante. A senhora acredita que parte do problema não se deve também a uma falta de fiscalização efetiva da justiça eleitoral? E por que eu coloco isso? Porque durante muito tempo a questão da cota, da cota mínima prevista na legislação de 30%, ela era meramente cosmética, como gostamos de dizer. Ou seja, havia um requisito formal, mas os partidos apenas incluíam o nome de candidatas femininas nas suas nominatas, com a única finalidade de cumprir o requisito formal da cota. E aí, passado o pleito, se verificava que muitas dessas mulheres sequer tinham um voto, ou seja, nem faziam campanha, não faziam nada, apenas emprestavam o seu nome como requisito de, digamos assim, de participação das respectivas legendas. Um fenômeno que se costuma denominar na linguagem popular de candidaturas laranjas. E eu lhe pergunto, o TSE viu esse fenômeno de perto, né? Foi muito perceptível, sobretudo nos primeiros anos após a introdução legislativa das cotas mínimas de participação feminina. A falta de punição, professora Maria Lúcia, a esses partidos que utilizavam essas cotas apenas do ponto de vista formal e não efetivo, de modo a não proporcionar a igualdade de chance com as mulheres, a falta de uma fiscalização não contribuiu no seu sentimento para que esse quadro de subrepresentação se perpetuasse? Sem dúvida, sem dúvida. Os legisladores, o que eles aprovaram lá em 1995, sem prever sanção e sem prever a punição a quem descumprisse a regra, já é um ponto do problema, né? E a justiça eleitoral, ela é provocada, né? E, em segundo lugar, ela tem que ter instrumentos para fiscalizar e para aplicar alguma sanção. Se a regra não prevê, não tinha como, né, a justiça eleitoral aplicar qualquer sanção, porque ela não tinha um instrumento para isso, né? E a gente viu na última eleição que aqueles que não... Eleição de 18, né? Aqueles que não cumpriram com os 30% do financiamento, né, que foi também uma provocação feita por um dos partidos, e aí o tribunal atendeu para que também os 30% do financiamento financiamento público, deveria ser destinado às candidaturas das mulheres, já sendo aplicado. Os partidos que não fizeram, o que houve depois, quando as multas começaram a surgir? Eles se anistiaram. Os congressistas criaram a regra de anistia, né? Então, fica difícil quando querer fazer qualquer sanção e punição no descumprimento, quando tem um movimento depois que anistia. E nós, inclusive, temos já uma discussão de não ter mais essa distribuição dos 30% reservado do financiamento do fundo eleitoral destinado para candidaturas de mulheres, porque isso está incomodando e mexendo, né, na relação de domínio masculino. Eu digo que dinheiro nesse percentual de 30% acarreado para candidaturas de mulheres, significa que menos homens, quer dizer, os homens vai ter menos dinheiro disponível para investir nessas candidaturas, né? Então, isso está incomodando. E aí já tem conversas no próprio Congresso de, quem sabe, abolir isso. Ou mesmo, como já ouvimos, né, a proposta de, em vez de termos 30% da reserva nas listas partidárias, nós termos 15% de reserva de vagas, garantir vagas no parlamento para as mulheres. Bom, isso a gente não precisa, isso a gente já tem. Os 15% é o percentual que nós temos e precisamos avançar, então nós não precisamos trocar 6 por meia dúzia, né? Se for pensar em mudar a regra, é para, no mínimo, estabelecer 30% de vagas nos legislativos. Aí é outra história, aí é outra conversa, que eu acho que é o que nós devemos nos encaminhar mesmo, para discutir a reserva das vagas
nos assentos dos parlamentos. Porque a gente já viu que a reserva de 30% nas listas partidárias está no teto, não tá se expandindo no ritmo que a gente precisaria que isso acontecesse. Então, acho que a gente tem que pensar aplicar 30% de reserva nas vagas dos parlamentos mesmo. Aí nós vamos começar a mexer mesmo nessa relação tão desigual e desvantajosa para as mulheres. Perfeito, perfeito. Aliás, né, à medida que a senhora colocava essa questão, eu lembrei. Nós tivemos 2 movimentos jurídicos independentes. O primeiro foi por força da ação direta de inconstitucionalidade 5617, que anos atrás, o Supremo Tribunal Federal determinou que os 30% deveriam ser efetivados, né, distribuídos na proporção das candidaturas femininas, de modo a não permitir aquela fraude, né, que havia antigamente, onde os partidos escreviam no mínimo 30% das mulheres, mas não determinavam igual quantia do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Ou seja, botavam 30% de candidatas, mas não destinavam 30% do bolo do financiamento para as mesmas. Aí veio a DI 5617, no Supremo Tribunal Federal, disse, não, só um pouquinho. Se a lei diz que é 30% o número mínimo de candidatas, no mínimo 30% do valor do fundo eleitoral tem que acompanhar, o que foi um grande progresso. E aí, neste ano, né, é bom lembrar, veio a promulgação da Emenda Constitucional 117 de 2022, que determina, isso é um importante avanço, que no mínimo 30% do fundo eleitoral tem que ser reservado, investido nas candidaturas femininas. E se houver um número maior de 30% de mulheres concorrendo na legenda, o percentual do fundo eleitoral destinado às candidaturas femininas sobe, obviamente, na mesma proporção. De modo que eu estou curioso, professora, para ver como isso vai se refletir, já que é a primeira vez que vai ser efetivamente aplicada essa regra, agora por força de uma emenda constitucional, nessas eleições de 2022. Ou seja, se isso vai ser suficiente para aumentar esse percentual de representação feminina, ou se não irá surtir muito efeito. Isso é algo que só após outubro de 2022 nós teremos condições de aferir. Agora, esse ponto que a senhora tocou me chama também muita atenção. Sempre que os partidos criam uma inovação em favor das mulheres, ou seja, concedem com uma mão, eles conseguem tirar com outra, porque eles, no mesmo movimento de aprovação dessa emenda constitucional 117 deste ano, de 2022, eles se auto-anistiaram por não terem cumprido a exigência de investimento mínimo nas campanhas femininas. E aqui, professor, eu acho que o Supremo Tribunal Federal teria que ousar. Ele deveria, claro, desde que provocado, reconhecer a inconstitucionalidade dessas anistias. Porque isso é uma perversão nessa evolução. Porque é um retrocesso. De que adianta a gente inovar o sistema se anteriormente a gente não cumpre e se auto-anistia, ou seja, sempre soa como uma promessa que, quando chegar a ser efetivamente cobrada, os próprios partidos tratarão de se desvencilhar dessa obrigação. Então, eu acho que aqui o Supremo poderia avançar e reconhecer a inconstitucionalidade dessas anistias, que prejudicam muito a melhora da representação das minorias e das mulheres no cenário político. Aí precisa ser provocado, né? Senão... Claro, mas isso eu acho que não é problema. Tem muita gente que poderia provocar o Supremo, né, nessa questão. O próprio Conselho Federal da OAB, ou algum partido político com representação no Congresso Nacional, ou o Procurador-Geral da República, seja quem for, né? A questão é ter uma atitude para cobrar melhor que essas inovações, essas ações afirmativas não fiquem só nas palavras. É aí que a gente vê a dificuldade de romper com essas relações patriarcais, né? As instituições são atravessadas por isso também. Então, é querer mexer nesse aspecto efetivamente, porque se não partir dessas instituições a provocação junto ao judiciário, não vai mudar. Infelizmente, né, os nossos legisladores adotaram essa subterfúgio, né, da anistia para passar a mão por cima e passar o pano num descumprimento de uma regra, né?
E a gente viu lá em 2018, que não foi só uma prática lá, mas já vinha acontecendo, mas ali, em função do fundo eleitoral, né, de candidaturas laranjas, assim, em profusão, ou de nomes das mulheres sendo usado para desviar e carrear o recurso público para as lideranças partidárias ou para outros candidatos, né? E como também essa regra, essa a indicação, né, de 30% do fundo partidário do fundo eleitoral para a candidatura de mulheres, nós vimos que muitas candidatas a vice-prefeitas surgiram. Não sei por que foi entendido que o fundo partidário deveria ser estendido, esses 30%, porque esses 30% da lista partidária é no caso das proporcionais, né? Essa regra só vale para as proporcionais. Eu não sei por que foi entendido que o 30% de fundo partidário deveria valer também para a proporcional e para a majoritária. E aí nós vimos uma profusão de candidatas a vice-prefeitas para se beneficiar também dessa verba, né? E aí é outro ponto questionável, né? Se é realmente a mesma lógica que deve ser aplicada para proporcional na chapa majoritária, né? E aí nós temos nesse ano, muitas mulheres em 2020 para candidatas a vice-prefeitas. Sim, sim. Muito Que é, de uma certa embora forma, contornar a situação, né? Não é sim, uma burla, mas é contornar a situação, que aí deixa as mulheres de vice para poder usufruir da verba que é destinada às mulheres, que, do meu ponto de vista, deveria ser para o investimento nas candidaturas das mulheres nas proporcionais, e uma maior fiscalização na questão da aplicação dessa verba dos 30% nas candidaturas femininas, porque muitas mulheres também reclamaram que os partidos, porque esse dinheiro, né, é gerido, né, pelas lideranças partidárias, e que aí chegou muito tardiamente nas suas campanhas. Então, faz a prestação de contas, aparece que realmente o dinheiro foi destinado, mas ele foi muito tardiamente. E fazer campanha eleitoral no Brasil sem dinheiro ou com pouca verba é muito difícil. E essa verba chegar uma semana antes da eleição é inadmissível, né? Tanto as mulheres, né, brancas e negras, e também os homens negros se queixaram, né, que esse destino que deveria ter sido dado o dinheiro, né, da verba eleitoral chegou muito tardiamente. Então, se fica na mão dos partidos e não tem uma fiscalização, o resultado é esse, né? Aí fica ineficaz a regra, né? Que tem furos. exatamente, exatamente. E, por fim, uma última questão que eu gostaria de lhe colocar, antes de passar a palavra aos meus colegas e ao público, é a seguinte. No início da sua exposição, a senhora referiu algumas considerações em torno de sistemas eleitorais, exemplificou com o modelo argentino, de lista fechada e tal. A minha questão para a senhora vai no seguinte sentido. A senhora acredita que um dos elementos que dificulta essa questão de uma maior representação feminina na política se deve também ao modelo de eleições proporcionais praticados no Brasil? Ou seja, será que um modelo de um sistema distrital com algumas reservas de participação feminina nos distritos, por exemplo, não melhoraria essa questão? Eu não acho que nenhum desenho institucional, a priori, é bom ou ruim. Então, não vejo nenhuma escolha, né, de desenho institucional como a melhor que a outra a priori. Acho que depende como elas vão funcionar e onde elas vão funcionar. Eu não acho que a melhor saída para o Brasil seja o desenho distrital. Eu continuo acreditando que o sistema proporcional ele é mais democrático
do que o sistema distrital nos levaria a ter como resultado. A nossa lista aberta, que muitos também apontam como problema, eu também acho que ela é uma lista mais democrática, com mais chance de inclusão do que uma lista fechada. Por que eu digo isso? Porque uma lista fechada, em princípio, como nós não temos, e tu mesmo já mencionaste, né, uma democracia interna nos partidos, é uma lista que vai ser estabelecida pelos caciques de cada partido. Onde estão as mulheres nessas lideranças para ter voz e garantir que as mulheres vão estar nessas listas bem posicionadas? Porque, como eu já mencionei, não adianta estar com mulheres nessa lista lá no final. O partido tem chance de eleger 10 vagas e bota as mulheres lá entre o 15º e o 20º lugar. Não vai eleger nenhuma mulher. Então, a priori, né, uma lista fechada pode funcionar como pode não funcionar, depende do que tiver como regramento. E, no caso do desenho distrital, o que a gente vê, né, e é um ponto bastante negativo, que as condições de renovação de lideranças políticas é muito difícil de acontecer. Porque os mesmos se reelegem e mantêm aquele distrito eleitoral na sua mão e vão se reelegendo infinitamente. Então, de novo, né, como vamos ter renovação e a entrada de minorias num sistema que tende a favorecer os estabelecidos? Dificilmente, de novo, vamos ter mulheres, ou do ponto de vista de raça, né, mulheres negras ou homens negros, tendo chance de furar esse cerco e de se elegerem. Né? A questão da renovação é muito difícil no caso distrital. Pois é, não favorece, tende a não favorecer nem as mulheres e nenhuma outra minoria. Isso é algo que eu gostaria de debater com a senhora numa outra oportunidade, porque eu divirjo em parte do seu entendimento. Eu concordo que a lista fechada é perversa, justamente por essa perpetuação dos caciques. Mas eu divirjo da senhora na questão do sistema distrital. Eu acho que a grande mazela do sistema político brasileiro é o sistema proporcional. E acredito que o sistema distrital proporcionaria uma melhor renovação em todos os sentidos, e por um motivo simples. O custo da campanha cai lá embaixo. E o que obstaculiza a participação feminina na política, muitas vezes, é a discriminação no financiamento das candidaturas. Veja, se nós tivéssemos uma regra distrital, professora, em que pudéssemos estabelecer cotas de participação feminina nos distritos, isso traria, no meu sentido, uma grande vantagem. Porque no modelo proporcional, até onde eu posso perceber, ele é muito mais favorável à perpetuação dos caciques, porque como eles detêm uma grande parcela do financiamento e a eleição se torna mais custosa, mais cara, eles são mais visíveis em todo o estado. Ao ponto que a eleição no distrito permite que candidatos com menor financiamento possam fazer uma competição mais justa com aqueles de grande financiamento, porque a eleição se torna mais barata. De modo que, se a regra permitisse um número de candidaturas mínimos em distritos, as mulheres não precisariam de tanto financiamento para se fazer visíveis. Esse eu acho que é um interessante debate a ser feito. Podemos fazer. Eu ainda não vi ninguém na ponta do lápis me mostrar que campanhas distritais são mais baratas. Mas é que nunca teve no Brasil, né? Mas em outros lugares que existe distrital também não temos na ponta do lápis a demonstração que é mais barata. Mas é outra discussão e bem interessante. Eu continuo advogando que a lista proporcional, mesmo que tenha perversidades, como a disputa interna, né? Porque o candidato tem que também estar bem posicionado para, dentro do seu partido, ter chance de lá na distribuição de vagas, ele ter chance de se eleger. É verdade que tem uma luta interna também, e não só com adversários de outros partidos, porque aí são duas lutas que são empreendidas, né? Mas ainda assim, como não tem nenhum ordenamento prévio do ponto de vista do partido, é o eleitor que decide, as surpresas acontecem.
No caso do distrital, especialmente se ele for uninominal, tem que ser, não sei que sejam distritos plurinominais, aí pode haver uma possibilidade de mais renovação, de maior renovação. Eu sou entusiasta do distrital puro. Mas o uninominal é muito difícil a renovação. Pega o Reino Unido, que é o caso típico desses, a renovação é muito difícil, muito difícil. Mas isso era algo que a gente tinha que testar, porque, veja bem, no momento em que a campanha é feita só no distrito, não tem como ela ser mais cara que no modelo proporcional. Porque o candidato... Mas no distrito nem mesmo garante que alguém do distrito seja candidato. A Margaret Thatcher morava num distrito e se candidatou por outro. Bom, mas aí então não tem nenhuma garantia de que é do distrito. O argumento é, né? No distrito nós conhecemos os candidatos porque eles moram aqui perto e temos proximidade. Se não botar uma regra que alguém do distrito, a Margaret Thatcher é um exemplo típico. Ela foi rejeitada no distrito ao qual ela morava, ela concorreu por outro distrito, depois de várias tentativas, por outro distrito, e é ali que ela passou a se eleger. Então, ela não tinha nem essa questão de morar naquele distrito ao qual ela concorreu. Então, se não tiver uma regra que obrigue... Então, de novo, então não é um modelo que, a princípio e a priori, é melhor ou pior. É como fazemos este desenho institucional e onde fazemos. Não, claro, mas isso são questões que podem ser facilmente corrigidas por aperfeiçoamentos legislativos, como a senhora disse. A gente pode os legisladores assim o desejem, né? Porque o que nós sempre vemos em reformas eleitorais? Porque a gente não faz reforma política, a gente no Brasil faz reforma eleitoral, né? É outsiders estabelecidos. Quem está dentro quer se perpetuar e continuar assim e impedir quem está fora de entrar. Essa é a lógica que prevalece. Sem dúvida. Mas avançamos que nós estamos monopolizando aqui. Vamos ver o que os demais querem participar. Não, mas só para encerrar, aí nós estamos evoluindo para uma outra discussão, que é a gente extrapola o que seria o modelo ideal para pensar como ele seria implementado. E aí, claro, né, as dificuldades são tremendas, porque os que lá estão e que se favorecem desse sistema perverso não têm nenhum interesse em modificar. Mas, como eu disse, vamos reservar isso para uma outra oportunidade, talvez possamos fazer um belo debate entre os sistemas eleitoral e proporcional. Muito bem. Tenho medo até quando querem dizer que querem mudar. Ainda confesso aqui de puro que eu tenho medo quando querem dizer que querem mudar o sistema, porque a gente invariavelmente vê mudanças para pior, né? Eu já tenho medo de quem não quer mudar, porque esse não me agrada. E esse está provado que é ruim. O outro pode ser melhor. Professor Augusto, veja que debate maravilhoso nós estamos fazendo aqui com a nossa convidada, né, que trouxe inúmeras considerações muito interessantes, um estudo muito aprofundado, de modo que eu lhe passaria a palavra agora para as suas indagações. Não, eu até não teria indagações, eu vejo no público os nossos ouvintes, seus orientandos, que certamente trabalham nesse tema, mas não posso deixar de manifestar a minha satisfação que, após uma brilhante palestra da professora Maria Lúcia Mores, tenha se estabelecido um debate respeitoso e profundo de ideias, porque esta é a academia. Até a professora vem de um instituto mais conhecido por debates acadêmicos mais assim conflituosos, eu diria assim, de exposição de ideias antagônicas e com tempo e com reflexão. Nós no direito às vezes somos mais concordantes com o palestrante e não digo respeitosos, mas atendemos mais ao interesse do palestrante. E aqui se viu ainda, dentro do respeitoso e do educado, uma exposição de ideias antagônicas sobre algumas questões que foram debatidas, o que demonstra a seriedade desse ciclo de palestras e o acerto no convite que fizemos para esta 9ª conferência. Então, eu abriria a mão das perguntas, em atenção ao público, que também possa ter contribuições. Muito obrigado. Perfeito. Então, eu perguntaria se, dentre os presentes, alguém gostaria de
formular alguma questão à nossa convidada, né? Podem botar a questão no chat, se preferirem, ou fazer uso do microfone, não tem problema nenhum. Teríamos um tempinho ainda aqui para aprendermos mais com as reflexões da professora Maria Lúcia. Estão tímidos? Lourenço levantou a mão aqui. Ah, o Lourenço? Vamos ver. Ah, sim, Lourenço. Por favor, Lourenço, tu tens condições de abrir o microfone? Professor Marcelo, boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, muito bem, Lourenço, estás com a palavra. Então, primeiramente, boa noite, professor Marcelo, professor Augusto e a professora Maria Lúcia. Muito obrigado pela palestra, excelente. Professora, direto ao ponto, vou fazer uma pergunta, não sobre o sistema eleitoral, uma pergunta que eu achei interessante sobre... a palestra fala muito do acesso das mulheres e no legislativo, principalmente, né? E nós discutimos bastante sistema eleitoral, proporcional ou não, mas eu gostaria de saber, assim, as ferramentas no legislativo, me parece que há opções, mas elas são conhecidas, seriam as cotas ou, eventualmente, numa lista fechada, se fazer uma alternância homem-mulher. Agora, no executivo, né, em cargos que são importantes, sejam cargos eletivos diretamente, como presidente da República, governadores, prefeitos, mas também cargos de gestão, ministérios, enfim, direções de autarquia, que instrumentos que a professora vê, que o professor vê, enfim, que podem ser úteis para aumentar o espaço das mulheres, porque me parece que também nesses cargos, obviamente, as mulheres estão subrepresentadas. Então, seria essa a minha pergunta, e agradecendo já e deixando uma boa noite a todos. Alguém responde individualmente ou vamos fazer alguma rodada de perguntas? Ela pode responder individualmente, ainda dá tempo para os demais pensarem nas próximas. Tá. Assim, ó, Lourenço, as cotas, elas se dirigem especificamente à eleição proporcional, né? Então, para as eleições majoritárias, ela não está prevista. E por que ela não está prevista? Porque como esses cargos, a gente chama de cargos de soma zero, né? Quem ganha leva tudo, tem um investimento e um apoio partidário muito grande, porque senão o partido não vai desempenhar e não vai ter um bom resultado. Então, quando são os cargos majoritários, né, prefeito, governador, presidente e senador, o partido, né, ou a coligação faz um grande esforço, né, e pega mesmo e sai a campo para pedir voto, porque sabe que é, né, uma disputa de soma zero. Por isso que a lei de cotas se dirige aos cargos proporcionais. Então, é uma diferença de lógica que existe entre uma disputa e outra, né? Mas, da mesma forma, poderia-se ter, mas aí é um outro acordo, né? De se ter um ministério paritário, por exemplo. A Michelle Bachelet instituiu isso na sua primeira eleição, cumpriu, mas depois teve que ir fazendo trocas ao longo do seu mandato e a paridade não se manteve. Agora, novamente, tomando o caso chileno, a presença das mulheres fortemente no ministério do presidente recém-eleito, né? Na França, nós também já tivemos presidentes com o compromisso de ministérios paritários. A própria presidenta Dilma, né, fez um esforço para colocar ministério paritário. Mas a formação de um ministério, isso é válido também para secretarias estaduais e municipais, né? Não tem só o atravessamento de gênero, né? Tem o atravessamento dos acordos partidários e dessa costura política que é feita, né? Ministério tem a ver não só com acordos partidários e a bancada, que se quer formar maioria no Congresso para viabilizar uma governabilidade, como também tem questões regionais atravessando. Então, não é tão fácil assim de se estabelecer, né, pegando única e exclusivamente a questão de gênero. Acho importante que a questão de gênero atravesse e que nós tenhamos cada vez mais governantes, nos 3 níveis, comprometidos com um secretariado paritário. Mas
a gente não pode ser ingênuo de achar que é possível, né, só atender a questão de gênero, porque tem os acordos partidários, né, e regionais, no caso nacional, que pesam também. Muito bem, excelente. Próxima questão. Vamos aproveitar esses momentos finais aí, que é uma grande oportunidade de debatermos um tema tão importante. Estão tímidos? Às vezes eles ficam tímidos, professor. Parece que sim. É. Pergunta quantos na sala são mulheres aqui? Ah, pois é. Ó, pelo que eu vejo aqui, ao menos nessa tela aqui, 1, 2, 3, 4, 5. É isso? Tá? Hoje nós estamos com uma boa representação aqui. Henrique, tudo bem? Professor, tudo bem? Tudo bem, formule sua pergunta, por favor. Toda nossa. Satisfação falar com o senhor, ver o professor Augusto, escutar a professora Maria Lúcia. Bom, se me permitem uma pergunta, professora, ali no nosso programa de pós-graduação em Direito, a gente está bastante familiarizado com a defesa do sistema distrital, seja misto, seja puro. Eu queria lhe ouvir os seus argumentos, né, em relação à defesa do sistema representativo, por que do sistema proporcional? Por que a senhora entende mais adequado o sistema proporcional? Enfim, só para trazer alguns dados aqui, uma pesquisa que foi feita pelo professor Reverbel, Carlos Reverbel, ela indica que o custo de uma campanha para deputado seja de 8 milhões de reais. Teria sido isso em 2014, salvo engano. E me parece um tanto quanto claro, né, que se nós reduzirmos os distritos, né, a circunscrição eleitoral a um distrito menor, esse custo vai ser reduzido, e isso vai trazer efeitos, evidentemente, na questão da corrupção, enfim, financiamento da campanha. Enfim, queria lhe questionar a esse respeito, qual seria a sua posição sobre o ponto, e enfim, queria lhe ouvir o outro lado, assim, claro, nós temos aquela questão, o sistema proporcional ele traz mais representatividade, a uma maior eleição de minorias nesse sentido, é sempre um argumento que é trazido, mas queria, enfim, lhe ouvir, a senhora, como, né, no direito nós somos do campo do dever ser, o campo da política é o campo do ser. Então, enfim, queria que a senhora nos desse a oportunidade de lhe ouvir nesse ponto. E só fazendo aqui a menção, né, já que nós estamos no evento do CDA, e o professor Marcelo e o professor Augusto podem me corrigir se eu estiver errado, o primeiro-ministro, Olaf Scholz, ele tem também um gabinete paritário, né, salvo engano. Entre homens, na Alemanha, há um gabinete, o mesmo número de ministros, homens e mulheres. Enfim, muito obrigado. Obrigada pela pergunta, Henrique. Eu não sou uma especialista em sistemas eleitorais, tá? Mas os argumentos, né, e que eu estou absolutamente convencida de que um sistema proporcional permite, né, que as minorias tenham chance de se eleger, isso é comprovado empiricamente em vários estudos, né? E aqui, agregando a pergunta da Heidi, se o sistema proporcional não geraria uma maior representatividade das minorias. É quando as minorias têm chance de se eleger, mais chance, né, de se eleger é através de sistemas proporcionais. O outro argumento é da questão da renovação.
né? No desenho de distritos eleitorais, o que nós temos acompanhado em estudos que demonstram é a dificuldade de haver renovação, né, nesses casos, né? Aquele que domina não só o partido, como em termos de liderança partidária, se reelege indefinidamente naquele distrito eleitoral, porque ele vira quase como um curral eleitoral, né? Ele fica de domínio daquela, porque aí é dois níveis, né? Do partido e da liderança, que domina aquele distrito eleitoral. Então, se a gente pensar que a renovação é importante para a democracia, se a renovação é importante para a representação, tu tem um sistema que dificulta isso, eu acho ruim. E se tu tem, de novo, né, um sistema que também dificulta as minorias, a gente pegar de novo o caso britânico, né? No parlamento, que é uninominal, cada distrito que elege o proporcional de votos que o partido, a terceira força, como é que se chama mesmo lá não é nem conservador nem trabalhista, é o... Bom, mas o terceiro partido que tem força no parlamento da Grã-Bretanha, ele faz muito mais votos do que cadeiras que ele conquista. Então, se tu botar a relação e a proporcionalidade, né? Ele faz 20% dos votos, mas ele conquista 8% das vagas. Isso é uma distorção. Isso é injusto. Por quê? Porque naquele sistema, quem ganha o distrito por um voto, leva aquela vaga. Ela não é distribuída. Em alguns outros países, há distribuição proporcional, para os Estados Unidos. Tem estados que funcionam, né, nesse sistema. 60% das vagas é de quem fez 60% dos votos e 40% de quem fez 40% dos votos. Aí tu tem uma regra proporcional dentro dessa distribuição distrital. Mas aí tem que ter também mais não pode ser uninominal, né? Tem que ser plurinominal. Como eu disse, um sistema não é bom ou ruim a priori, do meu ponto de vista. É como ele é aplicado e como ele é desenhado para funcionar. Eu acho que, na lógica do que o Brasil está acostumado, nós vamos ter caciques políticos dominando, que já dominam partidos, continuarão dominando o partido e continuarão dominando o distrito eleitoral. Não sei se te respondi, mas o meu argumento continua sendo esse, que a priori não é bom nem ruim nenhum dos sistemas, mas como eles são desenhados para funcionar ou não funcionar, né? A gente não tem uma democracia interna partidária, né? O próprio Marcelo já trouxe isso. Então, partir para o distrital é muito mais arriscado a gente manter o status quo do que ter chance de mudar. Porque o que a gente vê a cada eleição que a gente tem com a lista proporcional? A chance de surpresas acontecerem. E quando termina lá a contagem dos votos, às vezes a gente para e pensa assim, puxa, onde é que surgiu esse ou essa figura? A gente nem sabia que existia, né? É uma surpresa, independente de ser boa ou ruim, mas enfim, as surpresas acontecem porque alguém que a gente nem sabia ganhou a eleição. E se a gente pensar determinadas figuras que foram eleitas, no voto distrital, não teria a menor chance. E partidos, né, a gente sabe que eles não, com raras exceções, eles não nascem grandes, né? Eles são partidos que nascem menores ou pequenos, e que a eleição, ao expor as suas ideias e disputar essa eleição, pode ir ampliando e conquistando mais votos, né? E aumentando e crescendo o seu poder e a sua força eleitoral. Quando tu tem um sistema distrital, é mais difícil, né? Porque aquelas lideranças e aquele sistema ali já está favorecendo muito mais os estabelecidos do que os outsiders, né?
Tanto que a gente quase não vê outsiders surgindo. Tem outra pergunta aqui. A Heidi fez ali, professora, não sei se a senhora consegue ler ali no chat, tem uma questão. O estabelecimento de cotas para mulheres em cargos eletivos não diminui a representatividade de eleitores que votaram em homens, mesmo que esses eleitores sejam mulheres. Pode haver homens que defendam bandeiras femininas, assim como mulheres defendendo bandeiras masculinas. Usar entre aspas, assim, homens feministas, algumas feministas vão ter uma síncope, tá? Não acreditam nisso. Eu não sou tão radical e eu acho que nós não vamos avançar na nossa luta de ampliação de direitos se não contarmos com um determinado perfil de homens e de representantes. Sim, precisamos contar com deputados e representantes homens para avançarmos. Então, eu acho que é possível essa aliança entre gêneros, sim. Acho que nós não podemos nos enxergar como inimigos. Né? Eu acho que temos que avançar, e para avançarmos, nos aliançarmos com representantes homens, sim. Temos que estabelecer parcerias e coligações para que a nossa pauta avance. Homens votam em mulheres? Sim, porque eu não acredito que a presidenta Dilma se elegeu só com eleitorado feminino, de maneira nenhuma, que foi só mulheres e mulheres que não votaram na Dilma. Então, a presidenta Dilma, com certeza, se elegeu com voto de homens e de mulheres, sim. E há assim como, né, homens são eleitos com voto de mulheres, mulheres também são eleitas com voto de homens. Não vejo outra resposta para te dar, a não ser essa, que mulheres e homens são eleitos com votos dos dois gêneros. Não sei se te respondi. Sim, perfeito. Assim como mulheres defendendo bandeiras masculinas, sim, temos mulheres conservadoras. Eu acho que é a outra ponto que deve ser destacado, né? Nem todas as mulheres são mulheres com compromisso com o feminismo, né? Nós temos mulheres conservadoras e que querem retroceder os direitos das mulheres, né? Se a gente não tem e não consegue ter maturidade política para discutir a questão do aborto, por exemplo, é porque tem homens e mulheres bloqueando esse debate. E instituições, especialmente instituições religiosas. E se vocês, essa semana, viram o interrogatório daquela juíza em Santa Catarina, uma menina de 11 anos, aquilo é inadmissível. Aquilo é criminoso. Então, nós temos mulheres conservadoras que estão aí para bloquear os nossos direitos. E têm posturas conservadoras e que se alianciam, né, com homens também de pensamento conservador e do campo conservador, infelizmente. Então, não é porque se a mulher é que é progressista, de vanguarda, e aquela máxima que a gente sempre diz, queremos eleger mais mulheres, mas não basta ser mulher, né? Tem que ser mulheres comprometidas com a nossa causa e a nossa agenda feminista de avançar com os nossos direitos. É o que a senhora chama de política de presença, né? De certa forma. Né? Essa é a política de ideias. A política de presença é quando só elegemos mais mulheres. Sim, mas eu digo assim, não seria... Quando elegemos com a agenda comprometida, aí nós temos a política de ideias, porque associa a presença com a ideia. A presença com a ideia, né? No sentido de ter uma representação mínima que faça com que essas ideias sejam visíveis. Né? Porque não adianta uma minoria só ter boas ideias, que no contexto da maioria isso fique abafado. Né? Nesse sentido. E não basta ter só mulheres que nos presentes no parlamento, mas que não nos representam do ponto de vista da nossa agenda. Das ideias. As ideias, exatamente. Perfeito. Ó, chegou uma pergunta final ali da Lubiane, professora, também para a senhora. Nós tivemos poucos anos de descobrimento, fator da imaturidade política brasileira. Em poucos anos, superar as características machistas implícitas na política.
como eu já mencionei, assim, a política brasileira, ela reflete o que nós somos em geral em termos dessa lógica heteronormativa, né? Nós precisamos mudar a sociedade para ver isso refletido no campo da política eleitoral. Então, tem que ser uma movimentação geral para alterarmos, né, esse estado, né, de relações patriarcais, onde o domínio masculino, ele não só é reconhecido, como ele é naturalizado e reproduzido. A nossa maturidade política, eu não gosto muito desse termo assim, de evolução. Evolucionismo acho que não nos ajuda muito, mas sem dúvida, né, que países, especialmente os países nórdicos, que são grande referência em avanços em políticas de gênero e de representação, né, é um esforço político que é feito para se chegar a esses resultados. Não é só a questão da evolução e passa o tempo e as coisas melhoram. Não, às vezes passa o tempo e as coisas pioram. Não podemos achar que o tempo vai resolver tudo. Mas é uma vontade política de governantes de um determinado período, de determinado momento, que vai fazer com que essa roda se movimente e a gente dirija para cá ou se dirija para lá. Vai avançar ou vai retroceder. No momento, no Brasil, a gente está de retrocesso, né? Então, houve uma vontade política de retroceder. E nós temos que partir para uma outra situação em que temos vontade política de fazer outras coisas. Então, esse desenho, né, e esse formato que a gente tem, por exemplo, como eu trouxe dos países escandinavos, é porque lá atrás houve uma vontade política, né? Houve decisões políticas deliberadas de encaminhar para esse perfil e sair daquela situação de subrepresentação das mulheres. Daí se mexeu em várias coisas, né? Por exemplo, a questão da licença parental, né? A questão da paridade em ministérios, cotas. Então, é toda uma vontade política que vai se forçando, né? E se levando a chegar a determinados resultados. Eles não caem do acaso, não vêm do acaso e nem do tempo passar. É fruto da vontade política. Maravilha. E, por fim, então, antes de encaminharmos o encerramento, até para não abusarmos, professor Augusto, demais do tempo, né, da nossa palestrante, apenas chega uma questão da Fabiana, que não é uma pergunta, é uma consideração, então eu leio aqui, ó. Quando falamos de inclusão feminina dentro dos partidos, diz a Fabiana, a questão que não há espaço para mulheres mães é muito relevante, né? Como de fato a professora Maria Lúcia trouxe. A questão de ser ativista ter uma fala de construção política, e isso tem uma péssima recepção no meio político, né? Claro, né? Os homens não querem perder o seu espaço de dominação. Perfeito. É uma questão de disputa política, né? Disputa política e de espaços, né? E de espaços, de dominação. Exatamente. De dominação, sem dúvida, né? Poder é espaço, né, Maria Lúcia? Isso é uma coisa muito clara, né? O poder é espaço. Muito bem. Olha, professora, eu acho que nós, professor Augusto, cumprimos, né, com pleno êxito essa noite de debates. Eu agradeço imensamente a senhora, professora Maria Lúcia, por ter disponibilizado o seu tempo precioso e nos trazer importantes esclarecimentos, pontos pessoais e topado entrar nesse debate conosco, com os nossos estudantes, de modo que eu, em nome dos meus colegas, em nome do CDA, em nome da professora Cláudia Lima Marques, diretora da Faculdade de Direito e do Centro de Estudos Europeus Alemães, só temos a agradecer à senhora por tão gentilmente ter se somado a nós nesse esforço de veicularmos ideias, nem sempre convergentes, mas isso é o espírito da academia, não é mesmo? Da universidade, esse pensamento universal, mas, como disse o professor Augusto, sempre muito respeitoso. E esperamos, sim, contar com a senhora em novas oportunidades para debater conosco, nos provocar a revermos as nossas posições ou reafirmá-las, seja como for, porque isso é que o debate precisa, né? De pontos de vista não sempre concordantes, não sempre, digamos assim, coincidentes, para que nós possamos oxigenar as nossas ideias na busca do aprimoramento da democracia, do sistema político e da nação como um todo. Então, eu faço essas as palavras finais de agradecimento à senhora,
contando com a sua presença em eventos futuros, e passo a palavra, então, ao professor Augusto, para que faça o fechamento oficial do evento, agradecendo também, mais uma vez, ao nosso corpo administrativo, que proporcionou essa transmissão, todo o encaminhamento da atividade na extensão, lembrando que os certificados vão ser disponibilizados àqueles que os solicitarem. Um agradecimento também à minha mestranda Heide pelas providências, à ARTS, ao corpo da biblioteca e a todos que nos prestigiaram com audiência e que nos vão prestigiar no futuro aí pelo vídeo que ficará disponibilizado no YouTube. Professor Augusto, faça, por favor, o encerramento prestigiando a nossa querida convidada. Rapidamente, para confirmar o agradecimento, não quero de alguma forma ultrapassar as 9 horas, já sinto que esgotamos a disponibilidade da professora Maria Lúcia, nossa colega na URGS, com esse evento, que eu reforço, penso que vem num momento muito importante, prévio à definição e prévio ao início do debate que se estabelecerá com a campanha política desse ano no Brasil. Muito obrigado, professora Maria Lúcia. Ficamos muito honrados com a sua disponibilidade, com a sua presença, e especialmente com a profundidade da sua fala, com os gráficos e com as estatísticas que nos trouxe sobre esse tema. Bom, eu gostaria de me manifestar e encerrar minha participação, agradecendo novamente a acolhida na CDA e a Faculdade de Direito, os professores Marcelo e Augusto, aos que aqui vieram à sala virtual também para ouvir e contribuir, e deixar um convite, né, a também virem ao programa de ciência política, que temos disciplinas que podem vir a ter interesse, despertar interesse e convergir, e o debate na democracia é fundamental, um debate respeitoso, debate de ideias, só tende a nos trazer conhecimento e acrescentar, e o que é fundamental na academia, né, que a gente possa debater e crescer fruto desse debate. Democracia envolve debate e diálogo, sempre. Obrigada. Nós aqui agradecemos, então desejo uma ótima noite a todos, em especial a nossa convidada, a professora Maria Lúcia, professor Augusto, colegas, e até um próximo evento. Fiquem bem, saudáveis e até a próxima. Tchau, tchau.